Olá a todos! Vamos resolver a prova do Enem 2009, Ciências da Natureza e suas tecnologias. Estamos aqui para arrebentar a boca do balão. Ó. Até as próximas aulas. Vamos lá! Então prestem bastante atenção aos detalhes da aula de hoje, ok? Vamos lá! Começar o dia mandando brasa. Estamos na prova do Enem 2009. Essa prova 2009 foi a primeira prova aplicada do novo Enem, vamos dizer assim, né? O Enem ele vem desde 98 até os dias de hoje, tá? Então, a prova mudou para 180 questões exatamente em 2009. Essa é a prova que a gente está respondendo então para vocês. Aqui no terravestibulares.com.br. Vamos lá, professor Eberhardt falando com vocês para um Brasil melhor. Ciência e tecnologia para um Brasil melhor. Vamos lá. Questão 10 da prova amarela. Acho que é isso. Mas não importa, a gente vai achando as questões. Vamos lá. Nessa primeira questão, a gente vai ler e interpretar o texto, como todas as outras. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura, palavra-chave, corporal humano é o sistema. Bom, vocês sabem, meus queridos, que se você começar a correr, fazer exercício demais, seu corpo vai esquentar, você vai suar, dependendo da época do ano, você vai suar mais ou exatamente suar menos. O que eu queria dizer para vocês, vocês têm que prestar bastante atenção, é que existe um mecanismo fisiológico, alguém controla isso, a gente tem um computador de bordo, vamos dizer assim, que vai organizar o nosso corpo. Matou a charada, né? Vamos ver quem é o computador de bordo? Tá por aqui, hein? Né? Então vamos lá. Ó. Sistema digestório controla a temperatura do corpo? Jamais. Pois produz enzimas que atuam na quebra. Ó, o que ele vai gerar é a quebra dos alimentos, que depois vai gerar energia. Mas aí isso tem que ter um controle. Sistema imunológico é de defesa. Defesa. Não tem nada a ver. C. Nervoso. Pois promove a sudorese. Então, a abertura das glândulas sudoríparas, que permite erição dos pelos de calor por meio da evaporação da água. Verdadeiro. Letra C. Já respondido. Letra D. Reprodutor? Não. Letra E, endócrino, que é o sistema dos hormônios, o sistema hormonal. Pois fabrica anticorpos. Não, é o sistema imunológico. Nossa, está uma confusão. Então é letra C. Tá? Letra C de casa. Então é a letra C que vai denominar especificamente, então, o sistema nervoso. Tá? Anotem aí, queridos. Sistema nervoso faz então a promove a sudorese, que é o ato de suar. Promove o corpo suar, deixa que o corpo sue, né? Outra coisa importante, nós temos no cérebro um local chamado centro pirético, que vai controlar a temperatura do corpo também em graus Celsius, ou Fahrenheit ou Kelvin, ok? Beleza? Até aqui tudo bem? Bom, vamos continuar então. A gente arrepia quando está frio, é na pele da gente, isso tudo tem a ver com estímulos do sistema nervoso, tá? Que vai atuar, sistema nervoso autônomo,
junto com o central, ok? Então, o ato de suar tem toda a ligação com o sistema nervoso, ok? Então, vamos continuar, mandando brasa. Na questão 11, a gente está vendo, então, da prova amarela, vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química. Veja só que legal. Então você tem lá a plantinha, né? Então ela vai receber a luz do sol, né? Tá? E vai ter o que? Uma excitação dos elétrons, o que vai ocorrer então acúmulo de energia pela folha, que vai produzir o que? Açúcar e energia na forma de ATP. Isso tem relação então com a fotossíntese, tá bom? Esse é um fenômeno chamado fotossíntese. E a fotossíntese é extremamente importante porque ela vai estar ligada com a produção de matéria orgânica, tá? A gente já fez uma aula, depois por gentileza vocês vão na aula de fotossíntese. Juntamente com a água e gás carbônico, é utilizado para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. Então vamos revisar aqui a equação da fotossíntese. Como é? O gás carbônico, que é absorvido pela atmosfera, mais H2O. Então aqui gás carbônico. Dentro dos cloroplastos, numa região chamada clorofila, é que vai ocorrer o quê? A síntese de carboidratos, ok? Então a gente vai ter a formação de carboidratos, ok? Açúcares, mais formação de H2O e oxigênio, não é? Além de energia. Então a água, oxigênio, ok? Dessa forma a gente tem então a famosa equação da fotossíntese. E claro que tem que ter o quê? Luz. Bom, as informações a gente não leu ainda, né? A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão em energia luminosa e energia química. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos remotos, combustível fóssil. Aqui, uma parada para a gente pensar. Aqui está falando do petróleo. O petróleo ele tem relação também com a fotossíntese. Porque os carboidratos são uniões entre carbonos, tá? Hidrogênios e oxigênios, ok? Então, o que a gente chama de chomps são acumulados exatamente na fotossíntese. E depois essa matéria morta, essa matéria orgânica morta, vai formar o que a gente chama de petróleo. São as algas que morrem, os animais, etc. Todos dependem da fotossíntese. Beleza? As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que
O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético? Não. Tem pouco valor energético. Elas acumulam energia, mas não tem valor energético. Você não vai tomar água e CO2 e vai possuir energia. Claro, essas moléculas elas não armazenam, elas armazenam energia momentaneamente, calor latente só, mas elas não geram energia. Gerar energia está normalmente ligado, presta atenção, olha aqui para mim, está normalmente ligado à interação entre os carbonos, as várias moléculas de carbono. Beleza? B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. Não é o carboidrato, são as plantas. Né? C. A vida na Terra depende, em última análise, numa análise geral, okay, da energia proveniente do Sol. Verdadeiro, eu não tenho como negar isso. Eu não tenho como negar. Tá? Então é a letra C. Tá correto. D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono? Não. Continua na atmosfera. Aumenta, né? Tá errado. E E. A produção de biomassa de combustível fóssil por ser responsável pelo aumento? Não. Tem que ter a queima. Queima de combustíveis fósseis. Então a resposta correta é letra C. Tá? Letra C. Então tá aí respondido. Joia, meus queridos. Que maravilha. Então tá aí respondido. Então tá aí, ó. Letra C. Essa é a resposta. Bom, continuando. Vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Mais uma questão importante. Esse tracejado de linhas corresponde a carbono. Cada ponto é um carbono na molécula carbônica, ok? Um átomo de carbono nessa molécula. Então, toda vez que você vê traços, aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E assim sucessivamente. Ok? Sabões, vamos lá. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade, gordura, óleos, etc. A figura, por exemplo, óleos e gordura, já falo, né? A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Então ele está mostrando uma molécula de sabão, tá? A figura representa, então, classicamente representada pelo sódio, que é a marca registrada do sabão. Então é um sal de ácido carboxílico, tá? Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar, quebrar junto com a água, presença de água. Desse modo, formam o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para estereato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então veja, você tem aqui o estereato de sódio, que é o que acontece aqui. Então você vai ter uma grande molécula com um COO menos aqui, com carga, mais água. Depois você vai ter uma reação reversível. Esse símbolo quer dizer que ela é reversível. Ok? Formando uma hidroxila. Hidroxila. Falem comigo, queridos. Hidroxila. OH-, carga negativa. Bom, nós lembramos do potencial hidrogênio-iônico, que é o pH, lembram? A gente tem então o pH de 14, de 1 até 14. Então, quando eu falar em pH, vai variar de 1 a 14. De 7 a 14, a gente fala que o pH é básico. Ok? De 7 a 1, o pH é ácido. Então, aqui eu digo que é um pH baixo. E aqui um pH o quê? Alto. Ele é mais alcalino.
Perfeito, meus queridos? Aqui, ó, neutro, sabão neutro, por exemplo, 7. Só relembrando, as escalas variam de 1 a 14, o que na verdade seria a quantidade de hidrogênios e OH- de uma molécula. E elas normalmente sempre dão 10 a menos 14. Então é feito antilog, que é chamado antilog desse valor, para eu tirar ainda o que? Esse valor que está aqui ainda positivo. Então eu vou ter de 1 a 14 e de 1 a 14, ok? O que você deve lembrar é que esses valores somados, se o H+ vale 10 a menos 1, o OH- tem que valer 10 a menos 13. E ambos têm que dar sempre 10 a menos 14. Fazendo o antilog de 10 a menos 14, eu vou encontrar 14, ok? Então, é importante que você lembre esse número para facilitar a nossa vida. Então, colocar um número positivo, que seria o antilog, beleza? Sem viajar muito, aqui falou que o sabão libera hidroxila, é ou não é? Então é um ambiente ácido ou básico? O básico ele é rico em OH-. E o ácido ele vai ser rico em H+. Beleza? Então é isso que você tem que lembrar sempre. O ácido é rico em H+. E o básico é rico em hidroxila. É mais concentrado de hidroxilas. Então vamos ver o que ele pergunta. Uma vez que o ácido carboxílico é formado, pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar o equilíbrio seja deslocado para a direita. Ou seja, que seja eliminada essa hidroxila aqui. Ó. Entenderam? Muito bem. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam... Primeiro, você não tem sabão ácido, vai corroer sua pele. É ou não é? A pele... Já pensou? Um sabão ácido de corroer a pele, né? E estragar a pele. Entenderam isso? Beleza? Então, por lógica, se tem OH, o pH tem que ser o quê? Básico. Então, resposta letra A de Alemanha. Amor. Beleza? Aê, vamos continuar então. Mais uma questão. Questão 13. A abertura e a pavimentação de rodovias em zonas rurais e regiões afastadas dos centros urbanos, por um lado, possibilita melhor acesso, maior integração entre as comunidades, contribuindo com o desenvolvimento social urbano de populações isoladas. Por outro lado, a construção de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio ambiente, visto que a abertura de estradas pode resultar na fragmentação de habitats. Então veja só, quando você abre uma estrada, você cria então, numa certa região, uma área que vai isolar os animais de um lado e de outro. Tá? Os animais então ficam isolados. A ideia da questão é essa. Durante a questão você tem que imaginar isso. Como na Amazônia, por exemplo. Se fizer uma estrada, você pode ter animais que não vão cruzar essa estrada. Em qualquer outro lugar, tá? Como exemplo. Você pode imaginar o que acontece. Então pode resultar em fragmentação dos habitats, comprometendo o fluxo gênico e as interações entre espécies silvestres, tá? Além de prejudicar o fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de espécies exóticas de fora em ambientes naturais e aumentar a pressão antrópica. O que é antrópico? Antropologia estuda o ser humano, seres humanos ao longo do tempo. Então, antrópico quer dizer ser humano, pressão humana, tá?
aqui retirado da Scientific American Brasil. Leia essa revista, Scientific American Brasil. Sobre os ecossistemas nativos. Então é Barbosa e Fernandes, Destruição do Jardim, Scientific American Brasil, ano 7, número 80 de dezembro de 2008. Nesse contexto, turma, de uma nova estrada numa região nativa, para conciliar os interesses aparentemente contraditórios, ou seja, um pouco da destruição do ambiente e o progresso humano, social e urbano, e a conservação do meio ambiente, seria favorável, razoável a impedir a abertura e a pavimentação. Você pode impedir? Não. Em regiões preservadas, pois a qualidade de vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são prescindíveis às populações rurais. É muito complicado. Toda atividade humana, toda atividade humana, isso é muito importante, vocês anotem. Ocorre então impacto. Tem impacto ambiental, tá? Toda atividade então humana tem grande impacto ambiental. Grande ou menos, depende da gradação, tá? Depende da comparação. B. Impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em áreas rurais. Eu não posso impedir isso. Em regiões preservadas, promovendo a migração das populações rurais para centros urbanos. Aí você vai aumentar o problema urbano. Problemas urbanos. Não pode também. Você tem que conciliar os dois. A letra B está errada. C. Permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas em áreas rurais. E aí, área urbana não? Pior ainda, né? D. Permitir a abertura e a pavimentação de rodovias desde que comprovada a sua real necessidade e após a realização de estudos que demonstrem ser possível contornar e compensar os seus impactos ambientais. Correto. Você cria um impacto ambiental, mas depois faz estudos de impacto ambiental. Ok? Então isso é importante para fazer o quê? Uma compensação dos impactos promovidos no ambiente. Os impactos ambientais. Ok? Beleza? Letra E, então. Tá aí. Letra D de dado respondido. E aí, permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja vista que os impactos ao meio ambiente são temporários. Não, eles são permanentes. São permanentes. A estrada está lá, vai impactar. Na Holanda, eu já vi isso na internet, na Discovery, tem pontes. Nos Estados Unidos e no Canadá também. Canadá. Tem pontes ecológicas que vão permitir a passagem dos animais, tá? Muito legal. Então você tem aqui a estrada, a estrada está aqui, né? Em determinada região eles fazem então uma ponte que passa por cima da estrada que tem vegetação. Então é muito interessante. Aqui está a estrada e aqui a ponte que faz a ligação entre os habitats. Então é muito interessante. Então é uma verdadeira ponte de habitats. Então os animais podem migrar de um lugar para o outro na estrada, na highway, né? Fantástico. Uau! Muito bem. Inteligente, sistema extremamente inteligente. Letra D, então, solução. Ok? Continuando. Vamos lá. Questão 14. Vamos lá, questão de energia. Vamos pôr para quebrar, vamos lá. A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia
ou trabalho útil, e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. São várias as etapas, tá? Até chegar ao ponto final. Você tem diversas etapas aqui. Ok? Muito bem. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. Então, aqui fazendo um zoom, você tem as eficiências aqui, eficiência geral da energia luminosa. Então, ela é dada em porcentagem. Como você tem valor absoluto, ele é dado em 0,xx, ok? Então, você tem em valores absolutos, tá? A porcentagem. Vamos lá. Aqui ele diz que é 35%, 90%, 5% e eficiência geral de 1,6% de eficiência. Ok? Muito bem. Aumentar a eficiência dos processos, a lâmpada incandescente ela é péssima. Tem baixa eficiência. A lâmpada do Thomas Edison, ela já não é muito eficiente mais, né? Por quê? Porque ela gera calor e tem eficiência da ordem de 5% aproximadamente. Então ela é muito pouco eficiente, tá? Na época que Thomas Edison inventou a lâmpada, era muito eficiente. Hoje já não mais. Hoje a gente usa LEDs. Os LEDs têm alta eficiência. E as lâmpadas eletrônicas. Tá? Eletrônicas, também conhecidas como fosforescentes. Ok? Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia. Esse livro sempre cai. Heinrich, Energia e Meio Ambiente. Thomson. Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento de eficiência geral? A. Aumentar a quantidade de combustível para queimar? Não. Estou diminuindo a eficiência. E. Utilizar lâmpadas incandescentes? Também não, ela é pouco eficiente. Lâmpadas incandescentes têm baixa eficiência. Ok? C. Manter o menor número possível de aparelhos em funcionamento nas moradias. A gente não pode abdicar. Não está completo. Tá? Utilizar cabos com menor diâmetro. Não, aí você também vai ter problemas. Então está errado. E E. Que sobrou é a solução. Tá? Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes ou fosforescentes. Fluorescentes é correto, né? Vou escrever aqui. Fluorescentes. Tá? Ou chamadas eletrônicas. Elas têm 80% de eficiência. Tudo bem? Maravilha! Então a gente gasta menos energia na conta de luz. É isso que estamos falando. Bom, vamos dar uma paradinha, continuo na próxima aula. Até já! Grande abraço! Só Nutella Vestibulares. Até as próximas aulas.